Hoje o pensamento do dia é um pensamento que algumas vezes eu já coloquei no ar e eu quero retomar, porque ele é muito importante. Ele é muito importante e ele é o segredo de tudo. Tudo. Se você tiver esse pensamento fixado no seu coração, você colocar em prática diariamente, a palavra promete que a sua vida vai bem, vai tudo caminhar bem. Esse pensamento está no livro de Hebreus 11, no versículo 6. Diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Né? Você, quando ora, tem que orar com fé. Fé é a certeza daquilo que você não viu, mas que você sabe que Deus é poderoso para fazer. Então, pela fé, grandes milagres foram feitos. Você precisa desenvolver a fé na sua vida. Quer agradar o coração de Deus? Quer ter uma relação próxima, uma relação de intimidade com o Pai? Tenha fé. Deus é o Deus criador. Por meio de uma palavra, tudo existiu. Por meio de uma palavra, o nada se materializou. Então tenha fé. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer realmente agradar o coração do Pai, né, creia nele, creia que ele pode realizar. E a nossa meditação de hoje vai ser baseada na fé. A fé move o coração de Deus. Esse é o tema de hoje. Mateus 15, de 21 a 28. Os irmãos que nos acompanham sabem, estamos passeando pelo livro de Mateus. E quanta coisa linda nós já meditamos no livro de Mateus. Mateus, ele traz, né, a referência de Jesus Cristo. Ele mostra o ministério de Jesus Cristo. E muitas coisas Jesus fez, muitos ensinamentos Jesus deixou. E passo a passo nós estamos vendo cada um. Vimos logo no começo do ano, né, os segredos ali da alegria. Felizes são, né, alegres são, bem-aventurados são. Como você pode realmente ser feliz. No começo do ano nós vimos, né, vários ensinamentos de Jesus, onde ele fala realmente sobre aquele que é feliz. Mas hoje nós vamos ver, né, uma passagem muito interessante, aliás duas. Hoje nós vamos fazer uma comparação da mulher cananeia com o rei Ezequias, o que eles tiveram em comum. A passagem da mulher cananeia está em Mateus 15, 21 a 28. Presta bastante atenção, diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Né? O foco aqui não é a cura é a ferramenta. Nós sempre falamos isso. A cura é a ferramenta, é o caminho que aponta para Deus. Mas nessa situação, nós vimos semana passada, Jesus teve um embate com os fariseus, porque os discípulos, eles estavam se alimentando sem cumprir o ritual, sem cumprir a religiosidade. E Jesus chama esses fariseus de hipócritas, que eles vivem só de aparência, mas eles não creem, eles não fazem o bem. Por dentro, a alma deles é morta. E depois desse embate, Jesus se retira e vai para a região de Tiro e Sidom. Quando ele está nessa região, de repente vem uma mulher que não faz parte do povo judeu. É uma estrangeira, é uma cananeia. E a filha dela sofre muito. E essa mulher, ela vem, né, querendo falar com Jesus. E
os discípulos ficam incomodados, eles falam, essa mulher não faz parte do nosso grupo, né? Porque ela vem aqui fazendo todo esse barulho, manda ela embora daqui, tira ela daqui. E Jesus olha para essa mulher e fala, você não é da minha turma, né? Você não faz parte do meu povo, eu não vim por você, eu vim pelo povo de Israel. Por que você está aqui? Por que você faz todo esse barulho? A minha graça vai ser derramada sobre esse povo de Israel. E aí a mulher dá uma resposta muito interessante. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que ele era poderoso. Ela sabia o bem que ele podia fazer. Ela sabia que ele era um caminho. Ela sabia que Jesus era a solução. Então ela reconhece, é verdade, Jesus. O Senhor veio para os judeus, mas eu quero apenas uma migalha, né? Muitas vezes nós pedimos, não, pai, eu quero a bênção completa. Essa mulher não, ela falou, eu quero apenas uma migalha. Faz uma comparação ao cachorrinho. Jesus fala, não vou tirar da boca, né, da minha família e dar para os cachorrinhos. Mas essa mulher fala, ok, mas até os cachorrinhos pegam aquela migalha que cai da mesa. Quando estamos comendo, né, cai alguma coisa no chão, vem o cachorrinho e pega. Ela fala, eu me contento com isso, porque o pouquinho ali com Deus, um pouquinho com Jesus é muito na nossa vida. E Jesus olha para a fé dessa mulher, e a fé dessa mulher, né, toca o coração dele. Ele diz, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Jesus não precisou nem chegar até a filha dela. Jesus, né, na distância, ele que tudo sabe, tudo pode, à distância ele realiza um milagre, por meio da fé daquela mulher. Jesus, ele vem, né, para os judeus o rejeitam. Isso daqui também uma forma de demonstrar como a rejeição dos judeus a Jesus abriu o caminho da salvação para todos nós. Mas essa mulher, com humildade, com fé, ela toca no coração de Jesus. Jesus vê que ela realmente acredita e dá para ela o que ela precisa naquele momento, que é a cura de sua filha. Como que você tem orado? Como você tem se relacionado com Deus? Você tem um pouquinho dessa fé? Ou você é um religioso que cumpre os rituais e ora da boca para fora e faz aquela oração decorada? Você realmente acredita que Jesus pode mudar a sua vida? Não importa aí a sua dificuldade. Ao se aproximar de Jesus, ao se aproximar de Deus Pai, ele quer encontrar fé no coração, ele quer encontrar certeza de que você crê. Ele quer encontrar certeza de que você coloca a sua esperança nele. Aqui, a mulher cananeia olha para Jesus e coloca a esperança nele. Fala, Jesus, o Senhor é a solução, o Senhor é o caminho para mim. Derrama a graça sobre mim, sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha. E Jesus fala, essa sim é aquela que eu procuro. Aquela que tem uma fé genuína, uma sinceridade de coração. E um outro texto muito interessante que trata da fé também. Está lá em 2 Reis 20, de 1 a 6. Fala do rei Ezequias. Naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Olha que interessante. Rei Ezequias fica doente. Deus manda Isaías, seu profeta, passar uma mensagem para ele. Está decretada a sua morte. Então, coloca a sua vida em ordem. Essa é a mensagem do profeta para o rei. Coloca a sua vida em ordem porque você vai morrer. O que Ezequias fez? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas.
E Ezequias chorou amargamente. Novamente, um coração quebrantado, um coração humilhado na presença de Deus. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos dos reis da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. A oração de Ezequias chega até Deus. Estava decretada, a morte estava sobre ele. Coloca sua vinda em ordem, porque você vai morrer. Ezequias então se vira para a parede. Ele chora na presença de Deus. A palavra diz que ele chora que amargamente. Ele chora com maior profundeza do coração dele. Fala, Pai, tenha misericórdia de mim. E no mesmo instante, o profeta Isaías nem tinha saído ainda do castelo. Deus já fala com ele, volta lá. Fala que eu ouvi a oração. Ele não vai mais morrer. Acrescentarei 15 anos de vida a ele. Meu decreto foi revogado. Eu sou Deus. Quantas vezes você orou dessa forma? Quantas vezes você se aproximou da presença de Deus como essa mulher cananeia? Quantas vezes você orou a Deus como o rei Ezequias? Com toda a transparência, com toda a sinceridade, com toda a intensidade, com toda a fé. A fé move sim o coração do nosso Deus. Deus quer que nós nos apresentemos a Ele com um coração, totalmente aberto, sincero, sabendo que Ele pode fazer o que nós pedimos, Ele pode fazer o que nós precisamos, porque Ele é poderoso. A fé é o principal instrumento para termos ali uma comunhão profunda. A fé é a certeza do que não vemos, mas sabemos que Deus pode realizar. Então medite nessa palavra hoje. Como você tem se aproximado da presença de Deus? Com fé, sabendo realmente que o Pai é poderoso? Você tem realmente orado com toda a sinceridade e transparência de coração? Deus ouve a nossa oração. Ele atende a oração daquele que ora com fé. Você não sabe orar? Peça a orientação do Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. E o nosso clamor chega aos ouvidos do nosso Pai. E a palavra diz que o Pai não está com os ouvidos tapados, com os olhos virados, com a face virada. Não. Aquele que tem fé, o Pai olha, o Pai coloca a mão, o Pai cuida. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E neste momento, vamos orar ao Pai, orar com fé. Coloca o seu pedido, a sua súplica aos pés da cruz de Cristo. Ore com fé e Deus ouvirá a sua oração. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Senhor, nos ensine a orar. Seu Santo Espírito nos encaminha até Ti, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, a nossa má forma, Pai. Neste momento, os nossos irmãos, amigos que oram, ouça a oração de cada um, ó Pai, e coloque sua mão sobre cada vida. Tenha misericórdia de cada um, cuide de cada um, ó Pai. Proteja cada um durante esse dia e que tudo corra bem para a honra e glória do Seu santo nome. Proteja cada um nos afazeres, no trabalho, ó Pai, e cada um possa ser uma luz no meio em que vive, ó Pai, mostrando que o Senhor é Deus, o Senhor reina. Em nome de Jesus, Seu Filho, é que nós oramos. Amém.